Bárbara, eu detesto falar em público. Quantas e quantas vezes já ouvi isso no consultório? Então, se você é um desses adolescentes que odeia falar em público, fique aqui porque esse vídeo é pra você. Bem-vindos ao Canto da Fono e hoje o nosso tema é odeio, detesto, tenho pavor de falar em público. E, gente, isso é normal, tá? Assim, é lógico que tem níveis de intensidade, né? Da pessoa que realmente entra em pânico. Tem gente que entra em pânico, que sai correndo. Então, isso aí é uma outra vertente. Mas, se o que acontece com você é um desesperozinho leve, né? Então, uma vontade de não entrar em palco, né? De não entrar em cena, de não se apresentar, uma reviravolta no estômago, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu começo a sentir náusea, ou, me dá vontade de fazer o número 2, né? Porque tem gente que acaba que sente dor de barriga mesmo nos momentos de tensão, né? É normal, no sentido de que você está sendo pressionado a falar diante de um público. Isso cria em nós um medo, mas é como se fosse, o que o nosso cérebro entende é como se a gente estivesse numa situação de perigo. Então, as reações do nosso organismo, elas vão ser semelhantes àquela de fuga, né? Como se tivesse ali um pitbull atrás de mim, querendo me pegar, né? Mostrando os dentes. Então, é aí que o meu organismo se prepara para quê? Para correr, para fugir. E durante quando eu sou exposta a falar em público, se eu não tenho esse costume, né, o meu cérebro entende que eu vou ser julgada por um tanto de gente e isso me faz com que eu desenvolva algumas reações no meu organismo mesmo semelhantes àquela de fuga. Então me dá sudorese, eu começo aquela suadeira, né? Tem gente que ali a questão do sistema simpático, ele fica mais ativado e a pessoa transpira mais debaixo da axila, então dependendo da cor da roupa que a pessoa tá, fica aquela circunferência assim da roupa molhada. Tem gente que transpira a mão, né? Então, conheci uma vez um baterista que ele, toda vez que ia tocar, ele ficava tão nervoso, né, de estar ali sendo exposto ao público na sua função de baterista, que a baqueta às vezes voava da mão dele. Então ele sempre tinha ali umas baquetinhas reserva do lado, porque se a baqueta voasse, ele corria, pegava outra e continuava tocando, de tanto que a mão dele transpirava. E eu falo isso, gente, porque eu vivi essa experiência na minha adolescência, né? Então, porque eu gosto muito de trazer esse tema e de comparar com a questão da adolescência, porque eu sei que na adolescência, às vezes, esses sintomas são mais aflorados, né? O medo de julgamento, a sensação de querer pertencer a um grupo, de ser aceito. Tudo isso faz com que ele se sinta mais julgado diante de uma exposição em público. E eu me lembro que na minha adolescência eu tocava teclado na igreja, e toda vez que eu ia tocar, né, era o mesmo público sempre, mas toda vez que eu ia tocar eu ficava tão nervosa que eu transpirava muito a axila, né? E aí eu fiz a cirurgia de simpatectomia, que é a cauterização do nervo simpático, né, que desencadeia essas reações nessa região. E aí melhorou. A questão de eu ficar nervosa não fez mais com que eu transpirasse muito na axila. O que obviamente faz com que eu continue transpirando é a questão do calor, né? Mas o nervosismo, tanto a minha mão quanto a minha axila pararam de transpirar por questões de ansiedade, de nervosismo, ok? Mas existe esse tipo de reação, a gente consegue dominar isso aos poucos, conhecendo o nosso corpo, entendendo quais são as modificações que esse medo de falar em público pode causar, e isso não acontece só com você, então fica tranquilo, não é que você tem um medo mais exacerbado que as outras pessoas. Talvez o seu organismo consiga descarregar isso de uma forma mais evidente. Então, tem gente que treme na mão e tem gente que treme na voz, né? É melhor você tremer na mão, porque aí você consegue segurar um objeto com força e esse tremor, ele é mascarado, do que você tremer na voz. Tremer na voz acaba que a pessoa fica falando assim e dá pra ver nitidamente o nervosismo que ela tá, né? Mas mesmo o tremor na voz, a gente consegue estratégias para mascarar isso. Então, existem estratégias que a gente consegue fazer para que as pessoas não percebam que a gente está nervosa, apesar de estarmos nervosos, ok? E tudo isso a gente consegue
por meio, por exemplo, de exercícios que trazem firmeza para a voz, exercícios vocais que vão trazer um pouco mais de firmeza para a voz. Controle da respiração é muito importante, porque na hora da fuga, nossa respiração tende a ficar ofegante, não é isso? Tem um pitbull atrás de você, o que você... Você entra em desespero e começa a respirar de forma ofegante. Quando a gente consegue controlar essa respiração, então você vai falar em público, tá nervoso? O que você vai fazer? Respirações mais profundas, porque o seu cérebro está falando pro seu corpo, ó, prepara para correr porque você está em perigo. O seu corpo vai fazer o contrário, ele vai mandar pro seu cérebro, ó, não preciso correr, eu não estou em perigo. Se controle, meu caro amigo. Então, ele vai, ó, você vai dar aquelas respiradas mais profundas para acalmar o seu cérebro, para diminuir essa ativação aí do sistema simpático, tá bom? Então, são algumas diquinhas aí que você pode já ir praticando. Quando se sentir muito nervoso, com medo de falar em público, às vezes você tem frequenta alguma igreja, né? Ou frequenta algum grupo social, às vezes até no próprio aniversário, o pessoal começa lá, discurso, discurso. Gente, aquilo ali mata o adolescente. É melhor você tacar um bolo na cara dele do que pedir ele para fazer um discurso. Mas, se isso acontecer com você, o que você vai fazer? Posso falar? Então, pergunta se já pode falar, respira profundamente outra vez. Então, gente, aí sempre assim, começa agradecendo. Quando você não sabe o que você vai fazer, começa agradecendo. Eu agradeço, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês. E outra coisa legal é você contar uma história para dar uma distraída, né, um quebra-gelo. Não foi fácil chegar aqui, quando eu estava vindo para cá, inclusive, quase tropecei, quase que minha chave caiu no bueiro, né? Assim, obviamente que você vai contar uma coisa real, só para a pessoa entender que você é normal como ela e também para você já ir descarregando sua energia, né? Falando de alguma coisa que é mais tranquila você falar. Aí sim você entra no seu discurso, no seu tema, naquilo que você quer falar, que é de uma forma mais aprofundada, tá? Mas é só algumas dicas para vocês já conseguirem aí ficar mais tranquilos nesse processo, tá? Se você é um adolescente, ou mesmo que você não seja, e odeia falar em público, detesta, né? Tem pavor. Comenta aqui, de repente você tem alguma experiência que você queira contar pra gente, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ouvir os relatos de vocês sobre as experiências que vocês já tiveram com essa questão da exposição em público, tá? E se inscreva no canal, mande pros seus colegas, porque aqui a gente vai estar sempre dando essas dicas de controle da respiração, do que você pode fazer, questão da dicção, como diminuir esses sinais de nervosismo na hora de falar em público, né? E formas que você pode melhorar tudo isso, como deixar sua voz ou mais potente, ou mais grossa, ou mais fina, dependendo do contexto, né? Outra coisa que a gente vai ver aqui também é como falar com determinados tipos de pessoas, porque é diferente você conversar com uma criança, você conversar com um adulto, você conversar com um idoso, né, conversar com o patrão, conversar com a mãe, tudo isso é diferente, a gente tem que saber adaptar a nossa comunicação, e isso você encontra nesse canal. Fique com a gente, abraço, se inscreva, espero vocês para o próximo vídeo.